dia. Som de Graça, projeto que visa abençoar a sua vida. Estamos nessa viagem especial, pela Rota 66, percorrendo a Carta de Deus, a Bíblia. E estamos examinando o livro de Êxodo. Chegamos à estação 38. E agora? A gente vem analisando a conversa de Moisés com o nosso Deus, com o Deus vivo. Temos parado para refletir sobre essa possibilidade de relacionamento com o Eterno. E Moisés ouviu o Senhor, contra-argumentou, a oração tem a ver com isso, a apresentação das vontades, definição de qual vontade vai prevalecer. E agora? Estação 38 é para a gente pensar. E agora? Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. O que Moisés deveria fazer? Sem dúvida, ele estava muito fraco depois de jejuar 40 dias. Ele convenceu Deus a mudar de ideia e não destruir Israel. No entanto, Moisés não tinha realmente visto a cena do crime que deixou Deus furioso. Ele carregava em seus braços a lei de Deus, gravada em pedra pela própria mão de Deus. Josué, que aparentemente esperou com paciência por Moisés, não parecia se preocupar com o paradeiro de seu líder e companheiro, como seus irmãos hebreus. Moisés e Josué encontraram-se na base da montanha e juntos se dirigiram para o acampamento. O ruído proveniente do acampamento prendeu sua atenção. Josué, que era um guerreiro e não sabia dos detalhes do encontro que Moisés tivera com Deus, interpretou como ruídos de guerra. Moisés entendeu que era algo muito mais sinistro. Então ele viu o bezerro de ouro, a dança e a orgia. Agora Moisés estava com raiva. A fúria quente de Deus contagiara seu espírito e ele não podia ficar parado. Invadido por uma onda de adrenalina, ele jogou as tábuas de pedra, esmagando-as na base da montanha. Nós sempre nos perguntamos sobre essa ação e especulamos se Moisés fez isso intencionalmente. Ele sabia que aquelas pedras condenavam as pessoas, pois elas diziam: não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti nenhum ídolo, e não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso. Êxodo 20, versículo 3 até o 5. Então Moisés, furioso, destruiu a única evidência física do julgamento de Deus. 2 volumes pesados de regras e responsabilidades em um único lance foram reduzidos a pedras e poeira. No entanto, isso não importava, uma vez que Deus já falara essas palavras diretamente ao povo. Os hebreus eram responsáveis. Esse é o início de uma incrível série de ações realizadas por Moisés que leva a uma das decisões mais heróicas já feitas por um ser humano. Depois de destruir a cópia escrita da lei de Deus, Moisés destrói o ídolo. Aos poucos, ele o queima, tritura em pó, acrescenta água e faz as pessoas beberem um líquido misturado. Em seguida, ataca seu irmão Arão. Como você pôde deixar isso acontecer? Ele exige uma explicação. Arão, como já vimos, tenta esquivar-se de sua responsabilidade. Ele diz, em essência:
Não é minha culpa. Você sabe como essas pessoas são e que não se pode controlá-las. Isso é típico do ser humano. Nossa tendência é nos desviarmos da culpa. Deus, você tem de entender, eu não poderia ajudar. As pessoas me obrigaram a fazer isso, etc, etc. Arão, então, tenta culpar Moisés. Claro que ele não acusa diretamente seu irmão, mas ele sugere que se Moisés tivesse voltado num prazo razoável, isso não teria acontecido. Como isso é triste, né? Porque Moisés estava gastando tempo com Deus, convidado por Deus. Arão diz que Moisés era responsável por esse pecado do povo. Não, isso não faz sentido, mas muitas vezes é a forma como pensamos. E isso é triste. Esse momento de Moisés serve para nós percebermos que estamos no mundo real com problemas reais. E é bom a gente parar para refletir. Estamos na estação 38 e parar para pensar sobre o seguinte. Lembrando que qualquer coisa que substitui Deus em nossas vidas é um ídolo, dedique alguns minutos para considerar se Deus é verdadeiramente o centro da sua vida, ou se há um ou mais ídolos que você adora, como o seu tempo e dinheiro, por exemplo. Pare e pense. Deus te abençoe, um grande abraço pastoral e que prossigamos nessa viagem e que com a graça do Senhor cheguemos à estação 39 para pensarmos sobre a oferta radical. Um grande abraço em nome de Jesus. Amém e amém.